1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Vamos arrumar essa Bíblia. Sai de casa, traz a Bíblia e estudar. 4 e 12, quem achou, leia. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Bom, então eu vou trabalhar em cima da minha versão, que ela diz um pouquinho diferente, trabalhando com as palavras. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo faz uma recomendação. Como Timóteo é uma carta pastoral, então ele está falando com alguém que exerce uma liderança e tem a incumbência do ensino. E ele fala sobre a responsabilidade das pessoas que ministram. Isso não exime as outras demais que não ministram de ter o mesmo procedimento. Porque se você fala e não é padrão, não é exemplo, você desfala com o procedimento. Então, a importância de você se tornar padrão, de você ter uma conduta respaldada por aquilo que você ensina, porque senão a nossa prática de vida, ela fala mais alto do que aquilo que você expressa. Então Paulo recomenda a Timóteo, ele fala: ninguém despreze a tua mocidade, porque ele aparentemente era um jovem. Alguns comentaristas dizem que ele tinha na faixa de 25 anos e o outro já dizem que ele já tinha mais de 30. Não importa, mas ele, perante uma congregação de anciãos, ele era um jovem. E ele fala que dentro dessa condição, ele deveria ser padrão para as pessoas mais velhas. E não é fácil. A gente está chegando a uma certa idade e a gente vê que a idade amadurece, nem que seja na marra. A idade assenta a gente mais. Quando a gente é novo, a gente é muito afoito. Muitas vezes você não se controla. Mas ele está dizendo para este jovem ter um procedimento que ele possa servir de modelo. E a gente nota hoje, no contexto que nós vivemos, nós temos pessoas que lideram, tanto no meio secular quanto no evangélico, que depõem contra esse procedimento. O evangélico ele deveria ser um modelo padrão para a conduta da sociedade. Infelizmente não é isso que acontece. Então aqueles que ocupam cargos lá são raríssimas exceções. A gente deve tirar o chapéu, mas a grande maioria, eles se envolvem na mesma coisa que o mundano se envolve. O crente devia ter padrão da Bíblia. O procedimento dele deveria ser diferente. E aí você começa a ver no meio evangélico tipo de pecado que acontece lá, acontece aqui. Tipo de divórcio que divorcia lá, divorcia aqui. Então nós estamos misturando e não nos tornando um padrão
para que a sociedade se espelhe em nós, porque nós somos corpo de Cristo. Deveríamos ser isso. Isso tudo requer de nós parar para refletir. Frequentar a igreja é muito fácil, mas viver o Evangelho requer de cada um de nós renúncia. Dobrar joelho, pedir misericórdia ao Senhor. Nós temos contra nós a nossa natureza, que é difícil. É um cavalo, como dizia lá no meu tempo, chucro, aqueles bichos que davam pinote no ar. A natureza humana é isso. Então, se você não levar aos pés da cruz, ela vai. Então, Paulo recomenda a Timóteo, olha, torna padrão. Uma conduta, ele se colocava como um modelo. Capítulo 3, capítulo 1, 2 Timóteo 1 e 13, ele fala sobre ele, mantenha o exemplo que você está vendo em nós. Então ele colocava, ele podia exigir, porque ele era modelo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. De mim tens ouvido. Na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então ele fala, conserva, você tem um visto, que 1 Coríntios 11, 1, ele diz, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 3,17, ele fala, ande do modo que você me viu, o modelo. Então são pessoas que se colocam como referência, olha para o que eu faço. Não é isso? 3,17? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Visto em nós. Então, é um padrão. Observa-se, todos eles têm um padrão nosso. O modelo que vocês estão vendo aqui. O crente precisa disso. Senão você vê até pessoas sendo usadas, pessoas pregando muito, mas não tem um padrão. Infelizmente não tem um padrão. As pessoas não procuram se aprimorar. Nós fomos chamados com um propósito. Está lá em Romanos 8, 29, para parecer com Jesus. Aqueles que foi chamado, predestinado para serem conforme a imagem do seu Filho. Então nós fomos chamados com esse objetivo. Se eu não tivesse foco, eu vou andar de qualquer maneira. Deus que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então a igreja tem um padrão, que é Jesus. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Eu tenho um modelo, então olha para mim que eu copio o modelo de Cristo. Quando você começa a olhar o modelo de Jesus, muitas vezes a gente olha sobre conduta mesmo, mas a gente esquece da parte interna. Nós precisamos trabalhar nós temos falado constantemente isso. Crente irritadiço, crente murmurador. Jesus não dá esse modelo para a gente. Reclama de tudo. Você tem que aprender a viver com as situações de maneira que você possa refletir Jesus. Crente briguento. O procedimento é diferente. Então isso tem que ser inculcado no nosso coração. Eu preciso resplandecer Jesus. E Paulo está dizendo, torna-te padrão. Não é muito fácil não, mas há uma possibilidade, porque nós temos
uma pessoa que nos ajuda, chamado Espírito Santo. Ele nos ajuda, nos leva ao triunfo. Ele diz: torna-te padrão dos fiéis na palavra. Qual é a palavra do crente? Jesus disse: seja a vossa palavra sim. Não. O que passar disso é de procedência maligna. Piadinhas, palavras com duplo sentido, crente não pode usar. Então o crente tem que ter a palavra sim, sim, não, não. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Eu acho que o crente deveria dizer um não tão bem quanto o sim. Porque essa é a verdade. Tem gente que não quer melindrar. Se você olhar para Jesus, ele falava um não como se dissesse um sim. Mas ele não falava de qualquer jeito. Ele falava normal. Ele não falava igual. Não? Gritando, falando. Capítulo 23 de Mateus, Jesus tem, se não me engano, 14. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É mole falar isso para uma pessoa e tudo mais velho que ele. Ele juntou aquele grupo e dizia: vocês são hipócritas. Não, No capítulo 3 todo. 14 tem um monte de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tem um monte de coisa. Jesus não era brincadeira, não. Ele veio para o confronto. Ele veio para o confronto. Ele não veio amaciar ninguém, não. A verdade precisa de falar. Se eles andavam todo errado com aquela religião, capa de religião, ele fala: vocês são sepulcros caiados. Tem uma aparência bonita, mas por dentro é podre. Essa era a verdade. E Jesus confronta a verdade. Eu não vejo em Jesus omissão. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, omissão, peca. Mas se a gente for fazer isso, pastor, assim, não que a gente não devemos fazer. Aí o irmão. Eu pensei isso aqui, Carlos. Porque senão, se eu chegar para o irmão, você é hipócrita, você é fariseu. Tem muito hipócrita e fariseu na igreja. Dá vontade de chegar e falar. Se você E se a gente falar? por aconselhar alguém e falar hipócrita, vai embora. Se a gente falar, a pessoa vai falar: você é santarrão, você é isso, você é. Eu vou dizer uma coisa: a verdade, por mais que doa, é a verdade. E a verdade, ela traz resultado. Amém. Se você falar uma verdade, a pessoa vai tomar um impacto na hora, mas ali ele reflete. Só que Jesus, ele Aí sabia depois o que ele estava falando. Depois Jesus sabia com quem ele estava falando, porque ele conhecia o coração dos fariseus, né? Então ele podia chamar hipócrita, porque o coração deles era hipócrita. Agora, com a pecadora, ele falou com amor, porque ele conhecia o coração arrependido dela. Porque ela se manifestava pecadora mesmo. Então a gente, como a gente quer seguir o modelo de Jesus, a gente vai orar ao Senhor para Ele nos dar o discernimento para que nós possamos saber reconhecer o hipócrita e saber conhecer o pecador. Isso aí. Mas se você falar uma verdade, a pessoa pode até se chocar, mas depois ela vai voltar. Vai amarrar a reta mesmo. Hein? Quase não, A verdade não produz isso.
Você não está produzindo, você está falando a verdade. Então você tem que aprender a dizer não e dizer sim, sem querer agradar ou constranger. Meu irmão, isso aqui está errado. Não pode ser assim. Mas nem todos aceitam a verdade. E nem fala, só fala nos bastidores, pastor. Veja, mas o que Jesus disse? Se me engano, 6h37 de Mateus. Acho que é 5h37. É isso aí. 5h37 de Mateus. Seja porém a tua palavra, sim, ou não. O que diz que passar tem uma vida. Veja, Jesus está falando que a minha palavra tem que ser sim quando sim, não quando não. Se eu sei que o cara é não, eu vou dizer sim para ele, quem que está me usando? Entendeu? Eu entendo, mas tem duas situações aí. De eu não falar o não, mas se eu falar o não, o cara fica muito grave. O que a gente mais vê hoje em dia. Eu falo o não, a pessoa fica toda doída. Entendeu? Você sabe qual é o problema dessas pessoas melindradas? Porque precisam de cura. Pastor, é o prumo fora do eixo. É a nós. É isso aí. Pastor, Satanás puxa o prumo e a pessoa acha que está no ponto certinho, mas o diabo É isso aí. pecado, né? Precisa entender. Veja, a verdade, quando diz verdade, você vai refletir. E você, eu tinha um grupo de, quando eu era estudante, que a gente criticava uma crítica. Você falasse errado, o cara ia criticar você, mas com o objetivo de você. Todas as críticas que eu falei errado, eu nunca mais falei errado, porque o cara me corrigiu. pastor, todos os caras aqui na igreja, mais antigamente, que vieram me vender alguma coisa nessa igreja, no começo eu falei, não, virei inimigo deles. Você comprou um terno? Não. Quer comprar não sei o que? Não. Aí pronto. Mas por que você não comprou nada? Por que você não quer? Você é obrigado a comprar e endividar? Não, mas virou inimigo, aí depois ele vai lá no bastidor e lá fala, Meu irmão, o que nós precisamos é ser curados. A palavra, a verdade. Paulo está dizendo aqui, ter um padrão na palavra. Capítulo 4, versículo 25 de Efésios. A Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Não é isso? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos menos uns dos outros. Falar a verdade para quem? Se você começa a escolher essa pessoa melindrosa, se deixar de falar a verdade, quem é errado é você. Você está sendo usado. Esse capítulo, lá no versículo 27, fala, nem deis lugar ao diabo. Então, é na palavra. Então, é a verdade, não minta. No 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for útil para a edificação do corpo de Cristo. Então o crente não pode nem pensar em palavras torpes, xingar. E assim transmita graça aos que ouvem. A explosão que acontece no momento de ira, você despeja aquele fel que está no coração xingando. Uma boca, Tiago diz, pode da mesma fonte sair água doce e salgada, louvar a Deus e xingar? Tem pessoas incontroláveis para xingar. E a ordem da palavra é não saia nenhuma. Certa vez eu falei com um pastor, não, todo mundo fala, mas a Bíblia diz para não sair nenhuma. E você sabe o que é nenhuma? Aí eu
falei para você, sabe o que nenhuma? Acabou a justificativa. Se a Bíblia está dizendo nenhuma, é nenhuma. Então, você habitua, são hábitos que a gente adquire e muitas vezes na ministração, no púlpito você solta. Hein? Já está habituado? Habituado. E a Bíblia diz: não saia nenhuma, só a que for útil para edificar, para trazer vida ao corpo. Então, nós precisamos. Isso é policiamento nosso. Deixar que o Espírito de Deus domine a nossa vida. Quando o Espírito dominar, a carne vai lá para baixo. E nós estamos com construção aí. O cara metia aquele ferrão para serrar, apertava lá e muitas vezes tem que fazer assim com sua carne. Botar lá e jogar o peso em cima, que o Espírito joga lá, crucifica. Paulo dizia: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Então ele estava nulo. Nós precisamos nos anular para que a glória de Deus se manifeste. Mas isso aí é todo dia. Todo dia. É todo dia. Porque se você largar para lá, ela desce e apronta. Então nós precisamos entender. 1 Timóteo 4,15. Pastor, muitas vezes isso acontece porque a maioria se acha superior ao outro. Né? Eu posso falar porque eu sou superior a ele. E não entende que ele não é superior, pois isso para Deus nós estamos. O superior para nós é a Bíblia. E ela condena. Ou você obedece a Bíblia, ou você vai ter consequência. Se tocar trombeta, o cara está vociferando palavrão, ele vai? Vai por dentro, Eu só penso. Mateus 12:37, Mateus 12:37, pelas nossas palavras Seremos julgados. Porque pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras serás Condenado. Então você tem que ter cuidado com o que você fala. Então tem que ser na palavra. Nós temos que ter palavra temperada com sal. Tá? Porque ela vai ser peso para juízo. E Jesus disse: eu não julgo, mas a minha palavra julga. 1 Timóteo 4,15, o que diz? Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Fale a verdade, reflita sobre a verdade, para que todos vejam o resultado da sua vida. E ele fala: o teu progresso vai ser manifesto a todos. Diga. Não, está pelo lá. E essa daqui fala: para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. A todos. Então você tem que refletir. Ele está mandando: medita nessas coisas. É continuação. Ele está instruindo a Timóteo e está falando: pensa nisso, para você verificar. Outra coisa é 2 Timóteo 2:15. Esse versículo todo mundo sabe de cor. Nós estudamos um livro que era isso. Procura apresentar a Deus aprovado como ele, que não tem que se envergonhar. Então, Que maneje bem a palavra da verdade. e esse livro nós estudamos aqui, né? Alguém estudou, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que instruir para os velhos agora aquilo que ensina para as crianças na escola dominical. A sequência dos livros. Porque tem gente que vai procurar Gênesis lá em Apocalipse.
Só ensinar musiquinha. Hein? Só ensinar musiquinha, você vai embora. Se você não souber a sequência, não acha nunca. Somente os profetas menores, se você não souber a sequência, você vai procurar de um lado para outro e não vai achar. Então está dizendo que maneja bem a palavra da verdade. À medida que você estuda, à medida que você lê, tem o hábito de manusear a palavra, você se torna perito em achar. Hoje está difícil até com celular. A pessoa vai em cima, volta lá. Nós temos que ter habilidade. Aquelas batalhas, né, Eliane? Aquele tempo antigo, né? Você lembra? A gente fazia a batalha bíblica. Quem acha primeiro? Falava. Andei muito. Batalha bíblica. Abria para achar e era premiado. Aquilo era legal. Então, com essas coisas que a gente aprende a manusear a palavra de Deus. Ele fala que maneja bem. Mas aí tem que ser um obreiro, né, pastor? Quem que é o obreiro? Todo aquele que foi chamado pelo Senhor para a obra. Ou você foi chamado para outro fim? Todos nós temos uma incumbência. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Todos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Todo mundo foi chamado de uma vocação. Não tem ninguém sem vocação no reino de Deus. Ninguém. Alguém tem vocação maior. Quando você olha o capítulo 25 de Mateus, o que menos recebeu, recebeu 1. O que mais recebeu, recebeu 5. Então você, quando olha a vida de Paulo ele diz: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos juntos. E ele diz assim: não eu, mas a graça de Deus em mim. Deus é um Deus de provisão, é um Deus que chama com um propósito, mas Ele não deixa ninguém sem o preparo. Capítulo 1, verso 6 de Filipenses diz: aquele que chamou é o mesmo que vai aperfeiçoar até o dia do Cristo. A capacidade de Deus para desenvolver a nossa vocação chama-se graça. Por isso que ele fala: não use a graça de Deus em vão. Porque cada um que tem a capacidade dada por Deus, ele tem que descobrir no arado, é no trabalho. E quando você descobre, a graça vem, ele te capacita a fazer. Então, que maneja bem a palavra de Deus. A recomendação de Deus, lá no Velho Testamento, é que o crente medite na Bíblia dia e noite. Quanto tempo você pensa na Bíblia por dia? Talvez nem um dia, nem um minuto, né? Nem no dia, segundo dia. Mas a Bíblia manda: medita nessas coisas de noite, porque fazendo assim, você Não se será... aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Você achou sem eu dizer? Estou andando atrás de você, né? Tá bom auxiliar, hein? Tô gostando. Lê, Elias. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O segredo do sucesso do crente é a palavra. Só que a gente não atenta para detalhes da Bíblia. Está dizendo: se você meditar nela dia e noite, tudo que você meter a mão, fizer, o negócio vai para frente.
No Salmo 1 também fala isso. Está no verso 2. Antes tenho prazer, seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele, fazendo assim, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá seu fruto na estação própria. E que mais? E que mais? Tudo que faz, mas antes na lei do Senhor. Então, quem prioriza a palavra, Deus é fiel para cumprir o propósito. Você será bem-sucedido, irmãos. Não é grana. Deus pode até te dar. É aquilo que João fala com o amigo dele, Gaio. Quero que te vá bem, com saúde, assim como vai bem a tua alma. É pessoa resolvida aqui, ó. Você não me lembra quando diz um não para você. Está entendendo? Porque se as pessoas estão melindrosas, estão doentes, precisam de tratamento. A igreja era para sair idônea. Nós falamos sobre isso domingo passado na classe, não foi? Foi isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que, lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 12 e 13, Paulo tem um propósito. Ele fala sobre os ministérios. Foi Deus que levantou pastores, evangelistas, doutores, profetas e apóstolos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais como meninos, levados por toda sorte de onda, mas que nós possamos caminhar para a maturidade, para a estatura de varão perfeito. Então, se você está decorrendo muito tempo na caminhada e ainda é bebê, cuidado, Deus quer, aí ele vai dar uma prensa para você crescer um pouco mais. Aí ele diz, na palavra e no procedimento. O procedimento, o modelo nosso, o grande modelo é Jesus. Pedro diz em 2:21 de 1 Pedro, que para isto nós fomos chamados. Aí ele fala, Jesus sofreu e vocês devem andar segundo o exemplo de Cristo. Porquanto para isto mesmo foi chamado, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então ele deixou o exemplo para nós. Lá no versículo seguinte para frente ele diz, quando ele era ultrajado, ele não abria a boca. 23. E quando ele era, que mais aí? Mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, veja, o grande problema nosso hoje, que isso está se alastrando na igreja e acabando ferindo muitas pessoas, é a língua. Quando era maltratado, não fazia ameaças. Ameaças. Eu te pego lá fora. Isso a gente fazia quando era criança, né? Né, Eliane? Espera na saída. Te espero na saída. Te pego na saída. Hein? Vai fazer assim, Hoje a coisa é mais discreta. Pisa no calinho do crente, ele olha, guarda, não fala com ninguém e fica na tocaia. Não aquela tocaia de matar, a primeira oportunidade. A vingança é um prato com frio. Ele te dá o troco. E aí desanda tudo. Por quê? Porque nós não temos o tratamento de Deus. Jesus não revidava. Mas não é só com o irmão, não. Com o marido. Marido é cabo de vassoura. Hein? Fala, Deus.
Mas, olha, na família, a proximidade, essas coisas acontecem com os próximos. Você faz uma coisa, o pastor, tinha um pastor que chamava João Pereira de Andrade Silva, ele chamava esses crentes cavoqueiros. Você se lembra que é cavoqueiro? Cavoqueiro é aquele que levanta o defunto, que tira os ossos. Ele fala assim: você se lembra aquele dia que você fez isso, isso e isso? Mulher com marido faz muito isso. Hein? Você perdoa, mas pagar a memória nunca paga. Mas se perdoa, a Bíblia diz que Jesus. Machuca o dedo, corta lá, daqui 20 anos só dá lá a marca. Isso aí. Você perdoa, mas está lá o trem lá. Isso aí. Mas quando você se torna cavoqueiro, você levanta os ossos, que já está lá enterrado há muito tempo, tem alguma coisa que não foi. Não, mas acontece. Então, nessas horas, aí você levanta o passado. Pastor, eu faço diferente. Eu quero que você faça uma vez comigo. Por quê? Porque quando ele fala de uma vez comigo, eu não me aproximo dele. Eu sigo o que Jesus falou. O que comigo não ajunta, espalha. Então, se ele não está Como? Veja, agora vamos analisar. Você é um corpo com todos os membros. Quando esse membro aqui faz qualquer coisa com você, você pega aqui e joga fora? Então o Paulinho está com razão. Quando cortou o dedo, a cicatriz ela vai lembrar. Veja, como nós somos membros, nós temos que relacionar. Carregue a mala, irmão. Suportando os uns aos outros. Suportando isso aí. Leia aí, capítulo. Hein? A Bíblia diz que Deus joga nas profundezas do mar. Ele simplesmente sepulta e esquece o nosso pecado. Para que eu vou lembrar? Se a gente está fazendo isso, né? É? Se a gente está fazendo isso. Eu tenho que entender a mecânica do corpo de Cristo. Veja, olha, tem hora que eu fico parado em casa pensando, se eu sou corpo de Cristo e nós temos uma relação de interdependência, eu tenho que tolerar. Leia Colossenses 3:13. Que nós precisamos, irmão, como corpo, senão não haverá nunca aquilo que Jesus orou: unidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Suporte, tolere, tem que fazer isso, só graça de Deus. Então nós temos que olhar, não é fácil. Relações humanas não são fáceis. Mas o 14 fala, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Porque sem amor você não faz isso. Não consegue. Então. Só com Jesus. Pastor, tem mais. Só com Jesus. Só uma pergunta. Seja o. Sumiu tudo. Pastor, só para você mais uma pimenta aí. Se eu fosse o cara amado, né? Eu, para mim, se o cara amado, espalha. Ele espalha primeiro, não junto. Aí você falou, o cara amado, você tem que suportar ele. A Bíblia diz o contrário. Se o cara amá-la, eu vejo que ele vem lá, eu fujo dele. A Bíblia diz, fuja do mal. Veja. Até da aparência. O que você entende? Veja, nós somos uma comunidade. Nós falamos recentemente que nós fomos
comprados por Jesus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Nós formamos uma comunidade, a eclésia, os chamados para fora, mesmo com todas as imperfeições, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Amém. O que Jesus manda, eu sair da aparência do pecador. Aqui nós estamos sendo aperfeiçoados. Aqui é a caminhada. Olha, o Códice tem uma expressão que eu acho importante. Ele falou que o casamento é a escola da maturidade do homem. Porque você pega um estranho, pega uma estranha, e no final do tempo estão convivendo bem. Você aprendeu dentro da escola. A igreja é a mesma coisa. Se eu não aprender, tem gente que passa pelo casamento já tritando a vida toda, né? Mas como é a escola da maturidade, você vai desenvolvendo. Quando você casou, era espinhento, brigava, um dormia na sofá, dormia no outro lado. Depois vai se juntando, né? O frio vai chegando, como já dizia, o porco espinho vai se juntando assim. Aí você aprende a conviver. Só o início da sua fala. O início da sua fala do crente, se ensina ou não. Né? Aí o senhor mesmo ilustrou aí. Tem crente não pode ser mentiroso, não pode ser enganador. Aí você vê que o cara é um cara mentiroso. Toda vez que ele chega na rodinha, ele fala um monte de besteira. Eu vou juntar com um cara desse, pastor. Aí é outra coisa. Ó, aí é outra coisa. Capítulo 5 de 1 Coríntios, a partir do versículo 10, Paulo diz: como estáis, nem comais. Eu fujo dele. Mas não com aquele coisa. Nós estamos sendo aperfeiçoados. A gente esbarra, vai até que o negócio, a espinha dele passa a não doer mais. Diga. O irmão está abordando um aspecto aí unilateral, né? Mas a palavra ela é bilateral, ela diz tanto lá quanto cá. Se nós não nos colocarmos num lugar também de fragilidade, nós vamos achar que somos sempre melhores que os outros e não precisamos então perdoar. O perdão ele é recíproco. Nós precisamos perdoar porque também precisamos ser perdoados. Ou erram, mas nós também erramos. E uma coisa que deve ser observada é que o perdão ele é libertador. E se eu não perdoo, eu também não me liberto. Então a palavra de Deus eu carrego. Se eu não perdoo, sou entregue ao atormentador. Capítulo 18, versículo 34 de Mateus. A Bíblia diz que chama de verdugo, atormentador. Então, quem não perdoa é atormentado. Não tem paz, não dorme, não tem um sono, hein? Não tem aquele sono Salmo 4, verso 8. Deito e logo pego no sono, porque o Senhor esse é daquele que tem paz. Não tem sono nesse aí, não. Igual o sono de Outra coisa que ele diz no amor, ser padrão no amor. O amor é a base do Evangelho. Se ele é a base do Evangelho, todas as demais virtudes emanam do amor. O amor de Deus é um amor sem medida e é um amor abnegado. Ele ama porque ele ama. Ele não olha a qualidade para amar, ele ama. Paulo diz em 5 e 8 de Romanos: Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu quando nós éramos ainda pecadores. Então ele ama. João diz em 4:8 da primeira epístola: Deus é amor, a essência dele é amor. Quando você começa a olhar o amor de Deus por nós, que representa o sacrifício de Cristo, eu não sei se vocês param de vez em quando para refletir sobre isso. Você fica constrangido.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você fica constrangido. Quando você olha a natureza, Deus é um ser independente. Ele existe porque ele existe. Nós somos parte dele. Ele é o Deus imanente. Antes de todas as coisas, ele já existia, sem depender. E ele nos cria. E quando ele cria, na expressão maior do amor, nós viramos as costas. E ele vai lá, ele pega o que tem de mais precioso para nos resgatar. Se isso não atingir o seu coração, ver a grandeza do amor, e nós temos a capacidade de criar caso com pequenas coisas. É a natureza nossa. Mas a Bíblia diz que a perfeição da nossa criação, nós fomos plenos em amor, porque nós tínhamos a imagem de Deus. Você viu o estrago que Satanás fez. Hoje, no lugar do amor, você odeia. Tem gente mais sendo destruída pelo ódio do que pelo amor. E muitas vezes na igreja, com o corpo de Cristo, com aquele que depende de mim, do meu ombro, da minha mão, para ajudar. Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, atenda ao fraco. E muitas vezes você fala assim: esse cara devia cair fora. Você não diz lá, mas no coração está dizendo. O cara, então, principalmente aquele que te aborrece, né? Porque tem uns caras aí que vêm de encomenda, aborrece pra caramba. Você tem que ter graça. Mas depende se que é Deus te testando. Sei, ou se a pessoa está sendo usada pelo. Mas tem uns que vêm de encomenda, rapaz. Mas aí tem que demonstrar amor. Também está olhando se você for convertido. Mas com esta base nossa, que você vai, é o amor que vai te dar a alegria da vida. O povo de Israel não entendia nada. Deus fazia um milagre estrondoso. Passa por aqui que eu vou destruir o exército. Chegava do outro lado assim: por que trouxe para cá? Não tinha sepulcro lá do outro lado para a gente morrer, não sei o quê. E tem crente assim, irmãos. Tem nada que satisfaz. Nada. Um milagre hoje, amanhã já está reclamando. Tem que ser grato ao Senhor. Ele nos amou. E eu tenho que ter essa capacidade. O amor de Deus só vem sobre quem tem o Espírito de Deus nele. Capítulo 5, versículo 5 de Romanos diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. E quem não tem o Espírito, esse não é dele. É o amor que dá suporte, irmãos. Quando você olha o capítulo 13 de 1 Coríntios, não se ufana, não se soberbece, não se irrita, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então é o amor que faz isso. Nós precisamos do amor de Deus sobre nós. Se nós somos uma comunidade do amor, nós temos que sujeitar as pessoas. Aquilo que está no capítulo 2, versículo 3 de Filipenses. Não use de partidarismo ou vanglória, mas cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Só faz isso quem tem o amor de Deus. Senão você vai se achar que é mais do que o irmão. Jesus não se achou. Sendo filho de Deus, ele se humilha. Tá? Então nós precisamos, irmãos, dessa base do amor. Capítulo 14 de João, versículo 21. Jesus disse: aquele que me ama. João 14, aquele 21. que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
me manifestarei a ele. Então, veja, a obediência à palavra de Deus é uma demonstração pública que nós amamos o Senhor. Quando a Bíblia está dizendo que eu tenho que suportar, que tenho que tolerar, tenho que perdoar e tenho que fazer para o irmão o que humanamente a sociedade condena, eu estou obedecendo a Bíblia. E quando eu estou obedecendo a Bíblia, eu estou dando prova que eu amo a Deus. Então eu preciso transparecer isso. Outra coisa que ele diz também, no procedimento, no amor e na fé. O que é fé? O que é fé cristã? Nós definimos o que é fé, está em Hebreus 11:1. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Mas o que é fé cristã? Hein? Eu acho que a fé está muito ligada, a fé cristã na perseverança de fazer o modelo, de seguir o modelo de Jesus. De mesmo, igual foi falado, eu tenho uma dificuldade de perdoar, mas eu sou no versículo de Miqueias, que fala que o Senhor perdoa os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Então, quando a fé cristã é mesmo eu tendo tido um desentendimento com meu irmão, eu ir até ele, me reconciliar com ele, de uma forma que isso traga paz tanto para ele quanto para mim. A fé está muito ligada, a fé cristã está muito ligada à obediência. Eu vou dizer uma coisa, que é fácil perdoar, não é. Nós temos que perdoar pela obediência, porque o perdão é um mandamento. Então eu tenho que olhar para a Bíblia e saber o seguinte: eu vou perdoar porque a Bíblia manda, isso é fé. Você que amanhã vai fazer a mesma coisa. Não importa. Mas não importa. Se você olhar o capítulo, se você olhar o capítulo 17 de Lucas, quando Jesus fala isso com os discípulos, lá Jesus não fala 70 vezes 7, fala 7 vezes. E ele fala o seguinte: Senhor, acrescenta a minha fé, porque não é mole. Ele falou: se o teu inimigo bater em você, arrependido, voltar a pedir perdão, perdoa. Se ele sair, voltar, bater em você, arrependido, pedir perdão, perdoa. É mandamento. E a fé está condicionada a mandamento. Eu esqueço se me dói ou não dói, eu tenho que perdoar. Pastor, tem um item aí, arrependido. Se ele estiver arrependido. Mas se ele, veja, se ele vier pedir perdão, você vai negar? Se ele estiver arrependido. Mas como você sabe do arrependimento? Então, como você não sabe, perdoa. Mas tem um pouquinho de confusão semântica nessa fala. Não há semântica. Olha, você sabe se arrependimento. Veja, aqui na igreja tem os negócios que as pessoas, quando erram, quantos meses você dá de banco, pastor? Se o camarada vai ao Senhor arrependido, Deus o perdoa imediatamente. Mas Deus conhece o coração. E por que eu vou ter que colocar 90 dias, 180 dias? Ora, é por isso que não nos cabe julgar. Julgar, ué. Se vier pedir, tem que perdoar. Mas uma questão que as pessoas esquecem, quando Jesus ensinou a Pai Nosso, fala: perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado. Está perdoado. Se eu não perdoo, eu perdoo a minha. É isso aí. Tá? Então, é condição. E outra coisa, está no Hebreus 12:15. Quando eu me fecho às coisas de Deus, os céus se fecham sobre a minha vida. 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Hebreus 12:15.
12:15. Ele falou: ninguém se prive da graça de Deus. Quando você desobedece a Bíblia, manda perdoar, porque a raiz de amargura é o caminho para o perdão. O céu se torna de bronze e você fica só. Sem graça você não consegue. E Jesus fala que tem que perdoar do íntimo do coração. Do íntimo do coração, 18:35 de Mateus. Então não adianta. A gente sabe se a gente perdoa do íntimo ou não perdoa. Veja, a fé cristã, ela tem como base e fundamento a palavra de Deus. Tem pessoas, Jesus, eu até falei já isso aqui, Jesus graduou fé de muita gente. Ele falou: você tem pouca fé e você tem uma fé que eu nunca vi em Israel, o centurião. Então existe níveis de fé. Mas há uma fé que eu vejo inclusive ela sendo resultante do fruto. Fruto do Espírito no crente são as virtudes que absorvem a nossa vida e nos torna uma pessoa que age por meio do fruto. Porque o fruto é a absorção do caráter de Cristo em nós. Então você vai falar a verdade, você vai amar, vai ter alegria, vai ter gozo, você vai relacionar socialmente com os irmãos, tá? E você vai ter fé. Esta fé você não duvida da palavra. Se a palavra diz, cai de cabeça aqui, você mete a cabeça mesmo. Está entendendo? Essa é fé, porque você já foi absorvido. Se há alguma ordem, se a palavra fizesse, você, é o caso de Abraão, me dá seu filho. Ele toma aquilo como natural, embora o coração sofra. Mas por quê? Porque ele estava absorvido à natureza. Então a fé cristã que Paulo ele recomenda, a nossa caminhada por fé é nesse sentido, você não duvidar de Deus e nem da palavra. Amém. Deus olha para nós quando você olha para a palavra e treme dela. Sabe que essa aqui é a verdade absoluta, não é aquela verdade filosófica. A verdade da filosofia é relativa, a verdade de Deus é a absoluta. O que está aqui vai ser cumprido. Então a nossa fé é base nesta. A minha conduta, por que eu tenho que ter, ele fala lá embaixo na pureza, por que eu tenho que ser puro? Porque a Bíblia recomenda. E o que eu tenho que fazer para me livrar? Se arma, procura estratégia para viver uma vida de santidade e pureza. Se a Bíblia está mandando, você tem que obedecer. Isso é fé. Então ele fala na fé e na pureza. Se não me engano é capítulo 6 de 1 Coríntios, que capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então ele está falando, fugir da impureza. Salmo 24 tem aquela pergunta, né? Senhor, quem habitará o teu santo monte? Aquele que for limpo de mão e puro de coração. Versículos 3 e 4. Que for puro de coração. Paulo diz em Timóteo, capítulo 1 Timóteo 1 e 5, ele fala, apresente a demonstração, visa um coração puro e um amor, não é isso? Vou pegar aqui, 1 e 5. Ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Então ele está demonstrando, ele quer um coração puro. Nós precisamos ter
A bem-aventurança, capítulo 5 de Mateus, versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, eu preciso limpar o meu coração. E ele diz, um proceder na pureza. O sangue de Jesus tem o poder de nos purificar. Então, nós precisamos, cada dia mais, estar buscando esse padrão. Pureza. Deus quer para nós como instrumento dele. Pureza. Amém? Amém. Tudo tranquilo?